continuando aqui mais um pedacinho do debate Um ateu versus 30 cristãos com o Daniel Gondim. Simbora! Terceiro tema é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha aí! Como era o nome dela? Esqueci. Thaís. Como é que é o nome dela mesmo? Prazer, como é que você chama mesmo? Tamis, me chamo Tamis. Tamis, Eu sou Tamis Mori, tenho 29 anos, cristã, 11 anos. E eu estou aqui para debater com o ateu porque eu creio que a defesa da fé é o papel de todo cristão. Ao chat, a cosmovisão. Tamis, Isso. prazer. Daniel, gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos pra gente pensar sobre isso. Por exemplo, no Desempregado. Freelancer, porra, nós somos todos freelancers. meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras, porque no final das contas eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Mas tem um aspecto que eu acho ainda mais importante do que esse, é que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Tem muitos comandos divinos, para usar uma expressão do filósofo Wesley Morriston, para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, por exemplo, os cananeus, incluindo crianças. Então, quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali. Tudo bem que tem as coisas legais também, mas as coisas tristes e deploráveis, às vezes alguns rastros de machismo também podem ser encontrados ali, Deus legitimando a escravidão, que, cara, se Deus fosse sumamente bom, ele passaria esses tipos de comandos, ele legitimaria tanto ódio assim. Entendi. Não parece compatível. Entendi. Bom, vamos lá. O primeiro erro do cristão é entender que a Bíblia é só um livro de regras e práticas da fé. A Bíblia ela também é uma contação da história, ela também é uma narrativa. E muitos desses episódios que a gente vê de sangue, de guerras, de tomada de territórios, são episódios que a gente vê no curso da história não só relacionado ao povo bíblico. Isso está relacionado com a cultura inserida em si. Mas, não, peraí. Calma, pera aí. Aí eu vou ter que intervir. Na Bíblia está lá Deus dando comando do tipo: vá à cidade tal, mate todo mundo, crianças, jovens, não deixa criança, não deixa nada, mata os camelos, mata tudo, tá? Eu só lembro daquele, um corte do Hermanoteu na Terra de Godard, né? Mata todo mundo! Naquela época, para uma nação crescer, para uma nação prosperar, infelizmente ela tinha que recorrer a invasões, a guerras, a saques, enfim. Então a gente vê... Tipo os piratas? É um relatório, uma revelação progressiva das escrituras que envolve a cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante, realmente tem críticas textuais e críticas textuais bem contundentes. Quando eu estava no seminário, teve umas que também me fez balançar. Sim. Mas quando você vai estudar sobre a crítica textual, nenhuma delas, tem mais de 5.000 críticas textuais, nenhuma delas interfere na essência da doutrina em si. Então você pode pegar qualquer logia de dentro da teologia, nenhuma delas é mudada ou arrastada por uma crítica textual. A gente tem várias interpretações de um único texto, e a gente pode fazer discussões teológicas em volta disso e tudo bem, mas essas interpretações, elas não necessariamente provém dessas críticas textuais. E eu fico muito feliz que você não trouxe aquele argumento, não, porque a Bíblia foi escrita por homens. Realmente, a Bíblia foi escrita por homens. Em várias tradições, enfim, escritos, passados por escritos e tudo mais. Então, pensando nisso, houve modificação? Com certeza, claro que houve. Isso é provado cientificamente que houve. Mas não houve modificação da doutrina. E é interessante porque... Como não houve? Como assim não houve? Ué, você quer ver a gigantesca diferença entre Novo e Velho Testamento? São muitos homens, muitos anos passaram e ela permanece viva, ela permanece atual, ela permanece eficaz nas coisas boas. É claro que a gente não vai sair invadindo o território alheio e saqueando o território alheio, isso é fato, nem apedrejando o homossexual. Mas se a gente for interpretar de acordo com a nossa cultura hoje, de acordo com a nossa realidade hoje, ela é viva e eficaz.
Interessante você ter trazido esse ponto, porque eu nem tinha me lembrado desse argumento. Realmente, várias narrativas bíblicas foram herdadas de outras tradições. A própria narrativa sobre o dilúvio, que não seria original dos israelitas, por exemplo. Tem vários tipos de narrativas sobre dilúvio, mas eu aprendi isso recentemente com um historiador, que existem Dilúvio, muitas... Jonas também. Várias influências sobre céu e inferno, sobre reencarnação. O cristianismo não propôs tantas coisas originais assim. Não estou desmerecendo as coisas legais do cristianismo, porque eu sei que existem, por exemplo, amar o próximo, tem coisas bacanas ali, mas não quer dizer que seja original. A gente encontra vários comandos amorosos assim no hinduísmo, que talvez seja a religião mais antiga do mundo ainda existente. Isso a teologia chama de graça comum. Graça comum. Como criações de Deus, como imagem e semelhança de Deus, Deus passou atributos Deus tem atributos incomunicáveis. Sim. E atributos comunicáveis que ele passou pro homem. Tá na Bíblia isso? Tá na Bíblia isso? Nenhuma dessas frases tá na Bíblia. E isso é todo homem, seja o hindu, seja o japonês, seja o índio, seja o brasileiro, seja o estuprador. Ele tem aspectos que a graça comum se manifesta nele. Legal. Agora, eu queria voltar num ponto que você trouxe, que eu achei bem interessante e ao mesmo tempo problemático. Você disse assim, a gente fica com as partes boas e deixa pra trás as partes ruins. Não é assim, não? Não, a gente não tira as partes ruins de forma alguma. A gente entende elas. Mas como é que você diferencia aquilo que fazia sentido lá atrás e o que a gente tem que aplicar agora? Por exemplo, a questão da homofobia, que infelizmente a gente vê mais entre os cristãos por conta de passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento, testamentos que legitimam esse tipo, pelo menos, se não tratar mal, pelo menos a ideia de que a pessoa está em pecado, que já é muito ruim, porque os LGBT sofrem muito com a ideia de que eles estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus. Isso é muito triste. Posso dar um exemplo mais real? Como é que você diferencia, então? Por que isso? A questão da sexualidade, quando a gente pensa nos LGBTs, não foi deixada para trás, gente? Não, isso aí é de outro tempo. Agora a gente tem que ter um olhar mais amoroso e Deus não é mais LGBT-fóbico. Perfeito. A gente pode estender aqui a discussão do LGBT, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente vê no curso da Palavra de Deus que algumas regras, algumas normas foram instituídas para que a humanidade como é que eu vou dizer? Para que a humanidade se crescesse, para que a humanidade tivesse êxito no seu crescimento. Tá na Bíblia isso? Deus disse, galera. E eu creio que relação sexual entre homem e homem, mulher com mulher, não é a imagem da família que é a imagem da Trindade que Deus criou para ser. Qual é a imagem da Trindade? Mas qual é a imagem da Trindade que tem a ver com família? Eu fiquei curioso mesmo assim. Qual é a imagem da Trindade que tem a ver com família? Qual é a correlação que você está fazendo de Trindade e família? De Trindade e família. Primeiro, que formato de família? Vai lá. Como conservador, você vai dizer que é homem, mulher e filhos. Onde Trindade é homem, mulher e filhos? Não é. A Trindade seria Pai, Filho e Espírito Santo. Onde tá? Eu não peguei a correlação. Então, bom. Agora, pensando no tirar o que é bom e colocar o que é mal, tirar o que é mal e colocar o que é bom, deixa eu dar um exemplo mais real. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê que as mulheres que eram surpreendidas em adultérios deveriam ser apedrejadas, certo? Isso é péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Claro. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, eu sou dispensacionalista, então eu creio numa nova dispensação. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra e taca naquela mulher? Não, ele não pega uma pedra e taca naquela mulher. Ele começa a escrever no chão ali, aí cada um tem uma interpretação, tá escrevendo os pecados, enfim, cada um pensa o que quiser nesse sentido. Você sabe que não tinha em João essa passagem aí nos originais. Não, mas João tem muita crítica textual envolvida e é bem interessante a gente estudar a crítica textual de João. Enfim, mas quando a gente vê, por exemplo, a mulher não sendo apedrejada nesse sentido, é Jesus mostrando que o que aconteceu no Velho Testamento estava muito mais ligado à ânsia do coração do homem do que do ensinamento do próprio Deus. Não, Tamis. Não, Tamis. O que Jesus fez foi ele dobrou os caras e falou, tudo bem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meu Deus, gente, que isso é básico, poxa. Nem fui no seminário pra falar isso. Por exemplo, quando a gente vê uma mulher, e esse tá nos 4 evangelhos, uma mulher entrando e quebrando um vidro de perfume nos pés de Cristo e secando com seus cabelos. Uma mulher não poderia acessar aquele lugar. Jamais ela poderia tocar num rabi, entende? E quando ele não rechaça aquela mulher, ele tá mostrando que Deus entregou a lei pro homem para que o homem fosse abençoado pela lei. E não para que o homem fosse amaldiçoado ou cego pela lei. Eu discordo. Tamis, vamos lá. Atenção, crentes que estão vendo o meu corte aqui, eu vou ter que intervir. Bota o corte na cabeça de vocês.
Quando o Deus de Israel do Velho Testamento livrou Israel da escravidão, ele falou uma coisa sobre eles. Ele falou assim, sabe o que vai acontecer? Ao longo da história, vocês vão me trair, vão se fuder, paráfrase minha, aí vocês vão se arrepender, vão chorar, vão pedir pra eu intervir. Eu vou intervir porque eu sou top. Paráfrase minha. Aí vocês vão se arrepender, eu vou abençoar, vocês vai ficar tudo top. Aí vocês vão me trair de novo, vão se fuder e vão chorar. Isso vai se repetir historicamente. Mas aí ele continua dizendo... Mas isso tudo vai se repetir porque eu honro uma promessa que eu fiz com o mano Abraão. Falei, Abraão, eu não falei que eu vou... Por sua causa, uma galera vai ser abençoada? Você terá filhos como os grãos de areia do mar? É esse o papo. E esse mesmo Deus diz o seguinte sobre o povo de Israel. Ele fala assim, o povo de Israel é um povo difícil de entender. Então, presta atenção aqui. Se você acredita que existe um Deus que é bondoso, amoroso, gente fina, gente boa, é esse Deus que está dizendo assim, o povo de Israel é difícil de entender. E é tão difícil de entender que esse povo precisa de regra. Eu preciso escrever assim, não come carne de camelo, senão ele não entende. Eu preciso dizer pra ele, não coma a sua esposa quando ela estiver menstruada, porque vocês estão na porra do deserto. É desse povo. É por isso que se eu precisou ser específico assim, meu irmão, não pega nos mortos, porque os mortos tá morto, tu pode ficar doente. É esse povo que quando tá no deserto, livre de ser escravo, é esse povo que fica assim, porra, o deserto é foda, né? Eu queria ser escravo de novo, porque pelo menos lá tinha um arroz com feijão todo dia. É desse povo que nós estamos falando, bicho. Não é de mim nem de você. Esse povo difícil de entender. É por isso que precisou ser tão literal assim, meu querido. Aí quando chega no Novo Testamento, Jesus fala assim, então, meu jovem, para e pensa. Cara, Jesus se encontrou com um mestre da época, né, o tal do Nicodemos, e falou assim, Nicodemos, deixa eu te falar uma parada. Eu acredito, né, a regra é a seguinte, um homem precisa nascer de novo se ele quiser ver o reino de Deus. Completamente filosófico, hein? O Nicodemos, mas como assim? O homem vai ter que voltar pra barriga da mãe? E ele, não, cara, tu é mestre, tu não entende filosofia, tu não entende linguagem figurada, meu querido. Que dificuldade. O que o homem fez foi se cegar pela lei, entende? E quando a gente pensa nas partes ruins da Bíblia, muitas delas eram narrativas, a gente vê isso em Juízes, muito no Antigo Testamento é bem sangrento, a gente vê muito em Juízes, mas todo o Antigo Testamento, ele aponta para as profecias do Cristo vindouro. E Cristo veio. Mas no Novo Testamento a gente também encontra, por exemplo, Paulo dizendo que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Mas não que não serão apedrejados, né? Não que deveriam morrer ali pela sociedade. Com certeza. Mas é engraçado. Você tem a sua casa, certo? Uhum. E você tem as suas regras na sua casa. Lá vem o papo da... Bicho, eu já escutei essa desde que o mundo é mundo. Olha, gente, porque a casa de Deus tem regras. Você tem que vir vestido assim. Por exemplo, se você for no fórum, o fórum não tem regras? A casa de Deus também. Caraca. Então, as regras são essas. A regra de Deus é não pode dar o fiofó. Casa. Se porventura sua esposa ou seus filhos decidem viver aquém das suas regras, o que você faz? A gente conversa... Apedreja! Pra entrar em acordo sobre... Queima! Regras vão... Não. A musiquinha, como é que é a musiquinha? Botafogo. Reger melhor o nosso lar, de forma que a gente maximize o bem-estar e a Bíblia é essa da nossa conversa. Família. Mas eu não sei como maximizar o bem-estar. Por exemplo, Jesus teve a chance de dar um grande sermão contra a escravidão quando o centurião romano foi pedir que ele curasse o seu servo, o seu escravo. E em vez de fazer um sermão contra a escravidão, Jesus curou esse servo, esse escravo. Interessante. E o próprio Paulo também, quando ele escreve a Filemon, não aconteceu de ele falar, olha, não faça mais escravos, não compre, liberte todos os seus escravos. Ele só pediu para, receba o Onésimo, sim, mas assim, como um irmão em Cristo, com mais... É muito legal essa passagem que Jesus cura o escravo, porque isso demonstra que muitas pessoas falam que o evangelho é elitizado, né? Isso demonstra que não. Jesus estava assim? Se estendendo a todos. Mas quando a gente lê... Todos não, moças. Quem era os romanos? Os romanos não eram os pobrezinhos não, tá? Se esse é o ponto de vista... Olha, eu tô fazendo advogado do diabo, tá? Eu e a cobra aqui. Eu sei que Jesus falou assim, bem-aventurado... Como é que é? Bendito seja Deus, porque ele entregou essa sabedoria aos pobres e aos pequeninos, e não aos outros, tá ligado? Mas nesse caso aí, o argumento que ela usou, moça, se o argumento pra dizer que não era elitizado foi porque abençoou um romano, os romanos eram elite, né?
Inclusive, eles eram os colonizadores. Sobre escravo no Novo Testamento, a gente tende a pensar na escravidão como aconteceu no Brasil. Porque ainda é muito recente na nossa história. E quando a gente estuda o original e estuda ali o que era escravo naquela época, claro que tinha escravos de guerra, prisioneiros por etnia. Israel mesmo foi escravizado por muito tempo, os judeus foram escravizados por muito tempo. Então, ok. Mas no Novo Testamento, quando a gente fala de escravo, nós temos escravo, a palavra escravo para pessoas que estavam em dívida e estavam pagando suas dívidas trabalhando. Enfim, tem N interpretações de escravos ali. Mas você concorda comigo que não é uma relação trabalhista muito digna, equilibrada, não, justa? Perfeitamente. Até porque os senhores podiam bater nos seus escravos. A gente tem texto bíblico que dá a entender que não. Tanto que eles não regra. tinham essa autoridade. Porque da mesma forma que fala escravos se submetam aos seus senhores, fala senhores respeitem os seus escravos. Fala também maridos respeitem amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mas a história nos mostra que não foi muito bem, que até hoje não é muito bem isso, que muito cristão tem feito. Então, assim, era uma estrutura econômica da época. Eu não estou dizendo que era uma estrutura certa. Não estou dizendo que era uma estrutura justa ou digna. Tem muitas coisas na Bíblia que, quando a gente entende na história, a gente percebe que era indigna. A poligamia é uma, enfim, tem tantas outras coisas. E a escravidão é uma delas. Agora, o fato de Cristo não ter pregado veementemente a escravidão, mas ter ido lá e curado um escravo, mostra para o Senhor que a salvação estende inclusive aquele escravo. Ele coloca o escravo na mesma posição do Senhor. Ele é tão digno... Coloca mesmo? Vou falar uma coisa pra vocês. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, entender aqui. Isso aqui eu vou ser advogado do diabo agora. A Bíblia conta uma história de que uma mulher procurou Jesus procurando cura para filho, algo do tipo. Eu não vou lembrar especificamente agora qual foi. Mas a Bíblia chega a falar que essa mulher era uma pagã. Ela não era do povo de Israel. E aí Jesus fala assim, moça, eu não encontrei muita fé que nem você não. Né? Por quê? Porque ele chega a falar para ela que ele tá lá, ele, naquele momento ele não estava para os pagãos, ele estava para o povo de Israel, né? E ela fala, pô, Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa as migalhas que caem. Analise aí, né? No quanto você. Isso é uma forma de pregar contra a escravidão também. Eu não sei como isso ajudaria a acabar com a escravidão. É bacana, tipo, tá tratando bem e tudo, é uma pessoa digna, merece. Não, é mais do que tratando bem. Sim, curando. Ele tá igualando o Tá igualando? Mas se não libertou, tá igualando? posicionamento. Mas igualar não significaria vocês vão ter a mesma relação, pessoas sem uma hierarquia tão abusiva como acontecia ali. Isso vai além do propósito de Jesus. Claro, Porque quando a gente olha para a escravidão, e gente, eu não estou aqui apoiando a escravidão, tá bom? Mas quando a gente olha a escravidão, é uma estrutura econômica. Então você não quebra a escravidão só com um sermão. Você precisa colocar uma estrutura econômica por trás para aquela sociedade não ruir, para aquela sociedade Vai ruir. Se acabar a escravidão, vai ruir. não morrer nem de fome. Vai morrer de fome. Se o César ficar sem escravo, ele ia ficar... ui, que sofrimentinho. E parar a sua produção. Então, se Cristo chega e fala assim... Produção do quê, menino? O que esse cara tava produzindo? A partir de agora acabou a escravidão, o Império Romano tinha matado ele muito antes, ele não tinha nem conseguido terminar o ministério dele. Que durou 3 anos? Entende? Então, quando a gente olha pra Cristo, ele não veio aqui... Não, moça, não é isso. Por caramba, é foda, tá ligado? Porque me parece que... Eu nem fiz seminário. Moça, Jesus veio com um propósito. Ele mesmo falou sobre isso, pra dizer que estava próximo o reino de Deus. E o propósito dele era morrer pelos pecados dos homens. E, inclusive, esse morrer pelos pecados dos homens era pra deixar claro que ele foi morto porque ele falava de coisa boa. Jesus chegou a confrontar... Porque Jesus lia a mente, vocês estão ligados, né? Jesus chegou a confrontar fariseus que falavam assim... Por que vocês querem me matar? Porque eu curei um cego? Porque eu fiz o outro andar? E os caras, que é isso? Não quer te matar, não. Eu sei que vocês querem me matar sim, tá ligado? Eu sei que vocês estão de olho na minha cabeça, tá? E quando Jesus é preso, a primeira pergunta do César pra ele é... Estão dizendo aí que você é rei. Você é rei mesmo? Porque a desculpa seria... Eu tô matando ele porque ele disse que ele é rei. E rei aqui sou eu. E Jesus falou assim... Não, meu rei não é desse mundo não, cara. O que Jesus deixou claro foi... Eu tô aqui por outra parada, uma parada espiritual. Pelas quais... Por essa causa, inclusive, que eu devo morrer, porque é esse o propósito, morrer pelos pecados do mundo. Pra botar regra no mundo e dizer como o mundo tem que ser. Essa não foi a proposta de Jesus. É por isso que ele não falou contra a escravidão, é por isso que ele não falou... Pouquíssimo se falou contra a pedofilia, pouquíssimo se falou contra o estupro, pouquíssimo se falou... Não é nem isso, moça, é porque pelo que a gente vê nos relatos do Novo Testamento sobre a vida de Jesus, ele tinha uma proposta de que, olha, o mundo jaz no maligno, o mundo precisa de uma salvação, o reino de Deus está próximo, e o resto ele foi
sendo perguntado. Me perguntaram, ele responde uma coisa, ou responde outra. Falou contra esses temas sensíveis da sociedade, porque não era papel de Cristo aqui. Cristo veio para estender a salvação. Agora, a gente poderia ter encontrado, mesmo que... Vou partir do seu pressuposto de que era necessária... Fora que o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. É claro que é muito mais fácil eu ver Deus ou não ver Deus numa situação que acontece na minha vida e que me atinge. Vou lá, ó, tem pautas que importam muito mais pra mim do que importam pro Gotijo ou pra Thames aqui. Sei lá, a pauta de escravidão ou negritude fala muito comigo. Só que pra eles talvez nem tanto. Entende por quê? Porque é algo que não pega neles. Ainda que seja na melhor das intenções, tá? É algo que não pega muito eles. Então, mesmo pra esses líderes religiosos, mesmo pros apóstolos, meu amigo, eles tinham seus próprios interesses. Isso é tão verdade que um dia... Paulo chamou a atenção de Pedro. Falou, ô Pedro, tu tá puxando o saco dos caras aí, Pedro? Tá puxando o saquinho dos caras aí, Pedrinho? Tá ligado? Porque ele tava vacilando. Escravidão e outros tipos de coisas horríveis que existiram lá atrás e que houve algum tipo de legitimação por parte dos israelitas. Não era necessário. Necessário não era. Se não era necessário, mas por que era então... a estrutura econômica que estava acontecendo. Infelizmente, não se foi feito de outra forma. Porque... Mas dizer que era necessário, eu não disse isso. Deus poderia ter esclarecido, olha, enquanto existe esse tipo de estrutura de poder, de relação de poder na sociedade, não dá pra gente fazer diferente, mas isso aqui eu não aprovo. Cara, e sabe o que é cruel? Porra, de novo, eu nem sei, eu nem fiz seminário, eu só li Bíblia. Um dia, o povo de Israel... Ao olhar para os povos ao seu redor, depois que tinha saído do deserto, eles oraram para o profeta da época, né? Chegaram no profeta da época, se não me engano, foi Moisés já, tá? E falaram assim, ô Moisés, estamos vendo que ao nosso redor todo mundo tem um rei, um exército, uma parada do tipo, nós queremos a mesma coisa. E Moisés foi orar para Deus e Deus disse assim, ô Moisés, o negócio é o seguinte, vocês querem mesmo o rei? Porque, ó, rei vai cobrar imposto, vocês querem pagar imposto? Os caras, nós quer. O rei vai querer coisa de vocês. Vocês vão querer? Queremos. Então fala, tá bom. Eu tava entregando o comunismo aqui, mas vocês querem capitalismo aí, né? Vocês querem monarquia, vocês têm certeza? Porque o pau vai quebrar. Queremos. Aí agora, pra dizer que era o que era preciso, não era preciso não, pô. Não era preciso mesmo, tá? Uma hora a gente tem que deixar isso pra trás. Se houvesse esse tipo de esclarecimento, seria menos pior, seria menos ruim, entende? Seria menos pior. Porque não parece que... Mas seria menos autêntico também para a humanidade. Como assim? Como nesse debate. O diretor falou assim, olha, vocês decidem a dinâmica. Eu tô aqui, criei o ambiente, tô dando recurso. Agora a dinâmica vocês decidem. Porque ele quer autenticidade. E Deus é a mesma coisa, Deus não criou robôs. Ele não criou criaturas programadas. Cara, Thames, como você pode falar que Deus quer autenticidade se você acabou de falar que na sua casa tem regras, não tem regras? Que contradição. Pra seguir a palavra dele, assim, assado, o mestre mandou e a gente obedece. Ele quer autenticidade, porque a autenticidade é Eu quero autenticidade, porém, não pode fazer a barbinha desse jeito. Eu quero autenticidade. Porém, não pode trabalhar sábado. Eu quero Thames. um atributo de Deus. Tudo bem, ele deu o livre-arbítrio e a liberdade... Você conhece o termo? Não. Qual que é o termo? Livre-agência. Livre-agência. Isso. Tá, eu confesso que eu não compreendo a diferença entre livre-arbítrio é quando o homem livre-agência. tem a opção de escolha de ser salvo ou não ser salvo. Então, dentro da minha teologia, quem teve o livre-arbítrio foi Adão e Eva. A partir do momento que a humanidade foi corrompida, teve o pecado original, o homem já nasce com o coração inclinado ao mal. O que ele pode ter são as escolhas ali dentro do seu cotidiano. Então, não estou dizendo que todo homem só comete o mal. Tá. Então, dentro da livre-agência, ele tem a escolha de cometer o bem, que é o exemplo que o irmão deu aqui, de atropelar ou não atropelar, enfim. Mas Eu discordo. Se Adão e Eva também tiveram a possibilidade de escolher entre o caminho da desobediência e da obediência, tava igual, não tava não, Thames? Boa lembrar aqui, ó, não pode misturar os tecidos, é verdade, também tem isso. todo homem já nasce com o coração inclinado ao mal, por isso já nasce condenado ao inferno, que é algo que eu acho que você não crê. Né? Não creio. Mas é interessante porque, mesmo que Deus tenha dado essa livre agência, ele poderia ter esclarecido que tem coisas boas e coisas ruins, coisas que ele espera de nós e outras que ele espera que a gente passe longe. Ele esclareceu na Bíblia. Infelizmente, na Bíblia, a gente não encontra coisas como não escravizarás. Só para a gente se manter no mesmo exemplo. O que, para mim, evidencia que a Bíblia é um livro datado, de um povo que escreveu
conforme as suas demandas, suas dificuldades de vida, seus desafios, suas esperanças. Suas personalidades. Suas personalidades, num contexto histórico, político, e que a gente está tentando transportar aquilo para os dias de hoje, e, infelizmente, muita coisa já não cabe. E aí a gente fica tentando fazer a exegese. Principalmente sem explicar contexto. Principalmente sem explicar. Ó, eu não esqueço nunca, gente. No dia que eu gastei R$100 na época, foi R$110. Eu comprei uma Bíblia de Estudo, chamada Bíblia de Estudo Genebra. Logo nos primeiros capítulos dessa Bíblia, ela explica algumas coisas. E uma da explicação é por que ao traduzir a Bíblia, eu tô falando da tradução não do original pro grego, que é o que aconteceu, né? Original pro grego, hebraico, essas coisas. Tô falando quando rolou a tradução para português. Por que eles escolheram certas palavras no português? E a explicação deles é: como nós imaginamos que nós estamos traduzindo a palavra de Deus, e Deus é top, santo, piriparó, nós tentamos escolher as palavras mais adequadas para esse Deus top. E é por isso que no passado eles traduziam, escreveram o seguinte versículo: não é boa a vossa jactância. Aí eu te pergunto, você sabe o que é jactância? Ninguém sabe, né? Eu fui pesquisar no dicionário e jactância é arrogância. Até a tradução foi uma decisão de gente, cara. Gente que sentou aqui e decidiu, pô, acho que é por aqui. E essas pessoas estavam estacionadas no seu período do tempo, onde tinham algum conhecimento histórico ou não, onde tinha conhecimento histórico que também estava datado àquela época, que depois pode se provar, não era bem assim, era diferente. É essa falta de humildade que eu acho triste muitas vezes no cristão, de, pô, isso aqui é isso aqui mesmo. Gente, tem um versículo na Bíblia que diz assim, é um salmo, se não me engano, que diz que os que de madrugada me buscam me encontrarão. Existia toda uma campanha da minha igreja sobre fazer oração na madrugada, porque, aparentemente, segundo a percepção do pastor da época, de madrugada me busca, me encontra, tô furando a fila. Tamo furando a fila. Era esse o argumento. Só que em outras traduções mais novas da Bíblia, tirou o que na madrugada me busca. Tava só o que me busca, me encontra. Aí acabou de furar a fila? Que doideira. E vamos tentar manter aqui o essencial para o cristianismo não ruir de vez. É por isso, não ruir não, é por isso que o dispensacionalismo responde isso. E a progressão da revelação também. Não estou dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia, mas a gente precisa entender o contexto histórico daquele texto e o que a gente pode extrair de lição daquele texto no Antigo Testamento. O Novo Testamento é mais próximo de nós, então é mais fácil a gente fazer esse exercício. Mas entendendo a cultura, a dispensação de cada época... Cara, eu acho que ela mudou a palavra cosmovisão para dispensação. Ela tá fazendo uma transposição de frases de efeito. É necessário fazer esse exercício de olhar para o texto e entender o que de princípio está nascendo ali. E não tem princípio mal. Realmente, a Bíblia não diz não escravizarás. Mas também não diz escravize e bata no seu escravo. Mas entende? Deus legitimou a punição. Só deixei ela terminar a frase ali, mas já Tá bom. Obrigada, foi um prazer. Muito bom, obrigado. Muito bom. Quarto tema: se o inferno existe, Deus é injusto. Isso aí é a boa, hein? É agora, hein? Tudo bem? Prazer. Tudo bem, prazer. Como é que você chama? Charles. Charles. E o que você pensa sobre o inferno, esse sistema de salvação? Uns vão para o céu, outros para o inferno. Você acredita no limbo, em purgatório? Purgatório, como é que é? Umbral, né? Umbral é uma palavra legal. Umbral é uma palavra interessante, né? Como é que é a sua visão sobre isso? Primeiramente, a gente tem que distinguir inferno como um estado de espírito, mas também como um local que não só sofre a alma daquele que morre. Agora, o tema que eu trago aqui é o seguinte, pegando até um pouco o tema anterior, entendendo como palavra de Deus. A questão, quando a gente vem falar de inferno, é que temos a noção que o inferno vai existir quando eu mesmo alimento esse inferno aonde eu estou presente. Moço, não tem nada disso na Bíblia, hein? Posso fazer disso aqui um céu, como para sentar nessa Agora nós estamos filosofando, cristão místico. Pô, chegou o cristão místico. cadeira, eu posso fazer disso aqui um inferno. E aí a gente... ele riu ali, ó. Não consigo ler. O Gontijo pensando, rapaz, os caras estão inventando mesmo. se pergunta quem vai ser o anjo Chat GPT entrou no debate. Pô, calma aí. ou quem vai ser o demônio.
A minha questão que eu trago aqui para você é: se o inferno existe, Deus é injusto, por quê? Se o inferno não existisse, a conotação de Deus não poderia ser bom e a presença dele constante no homem. Porque se a negação que trazemos aqui hoje, na visão dos cristãos para um ateu, é que Deus não existe, vamos assim dizer, é que o porquê tanto tempo para defender se o inferno existe, Deus é injusto, o que é que você pode atribuir nessa concepção que Deus realmente não é bom, por um estado de espírito existir ou não? Não sei se eu fui claro. Por um estado de espírito existir ou não? O inferno como foi estado claro, de não. espírito. Mas eu acho que não é assim que os cristãos em geral pensam sobre o inferno. É sobre uma condenação, ranger de dentes, não é sobre isso? Ele tem duas vertentes. Primeiramente, eu sou católico, viu? Tá. Ele tem duas vertentes. Há uma ala da igreja que diz que o inferno é esse ranger de dentes, como São Paulo vai falar, como o próprio Cristo vai falar, e ali haverá fogo e ranger de dentes. Porém, existe uma vertente também que diz: qual é o maior inferno na vida de um ser humano, no contexto Mas aí é o problema, porque quando se fala de inferno, a gente não tá falando de o maior inferno na vida, é exatamente o inferno no pós-vida. de hoje, ou de Erno, mas no contexto pós-vida é a ausência e privação total de um Deus. Mas para um ateu que Deus não existe, esse inferno já é encarnado? Se Deus não existe, por que esperar uma perspectiva de céu e inferno? Eu não espero, eu não tenho expectativa não tem nenhuma. expectativa, justamente. Vou morrer e acabou. E acabou. Mas assim, é uma visão muito pequena e reducionista quando eu coloco na perspectiva de céu, que céu existe e que a primícia de se pelo inferno existir, Deus não é bom, isso leva a crer o seguinte: é a mesma coisa de eu chegar e dizer, se Deus existe, por que acontece tanto mal? Obrigado, amigo. Desculpa. Tem que pausar o tempo aí, galera. Beleza, meu cara. Caraca, eu não entendi foi nada. Obrigado. Nada. Valeu. Olá. Meu nome é Graziela Gonçalves, tenho 44 anos. Eu vim aqui para debater com um ateu. Vou provar pela física quântica e racionalidade que a injustiça planetária existe sim e ela é justa. Quem não acredita em Deus, que espere. Meu Deus, chat, meu Deus, meu Deus. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Ok, se prepare, chat, que eu acho que vem loucura. Tudo bem, Daniel? Você chama? Graziela. Graziela. Já sentei aí do seu Prazer. lado. Ah, te que sigo, legal. E hoje sento desse lado aqui, que eu Que senti. bacana. Tive Tá que bom. sentir através de experiências científicas. 3 trilhões de planetas já catalogados pela NASA. Minha casa tem muitas moradas. Positivo e negativo dos elétrons e prótons. Já dei Jesus era um alien. Eu tô sentindo. Vocês pegaram? Vocês pegaram a Pio? Jesus era um alien. É o que ela vai meter aqui. do átomo, e quem criou o Big Bang não foi o homem que só copia. É uma força criadora que cria. A partir daí, eu fui Ashton Sheran? sentindo mais racionalmente, como vocês são inteligentíssimos, e a gente tem que ir na parte racional. Porque o emocional, o psicológico, o emotivo, a gente vai quando tá na dor. Tá. Eu tive que descobrir esse Deus com amor. E a parte negativa tem que existir, porque é a falta do amor e da luz, não é realmente o negativo. E eu quis trazer esse ponto do se sentir mal, que é aquela moralidade, que vocês são éticos pra caramba, até mais do que muitas dessas. Por que ela tá falando vocês? Vocês estão percebendo? Ela tá falando como se ela estivesse falando pra uma outra espécie? Ela não tá falando como se... Meu Deus! Das 1000 religiões. Vocês trazem aquela consciência. Eu fiz, não deveria ter feito. Essa parte negativa dos pensamentos que vão acoplando. E a fase aqui de evoluir, de ser melhor, para ir para uma morada sem doenças, com melhoras físicas e emocionais, é o que a gente busca. Através dessas tantas outras religiões, que para você talvez não seja o caminho. Mas a fenda dupla, por exemplo, de Elo Couto, não explica alguma coisa para você sobre o vácuo quântico e esse Fenda dupla? Moça, eu só conheço a fenda do biquíni, moça. Peraí. Deus que não é persona, existir de verdade?
Olha, eu acho que muitas vezes a gente encontra pessoas tentando trazer a ciência para se comunicar com a religião. A princípio, eu não vejo um problema nesse tipo de conciliação. A própria Igreja Católica reconhece a teoria da evolução, por exemplo, que eu acho uma grande evolução do ponto de vista intelectual de um grupo religioso. Ela meteu um pacifiquinho do nada. Exatamente. Mas, às vezes, fazem conexões que não têm muito a ver. Então, existem pessoas que criticam muito essa tentativa de levar a física quântica para os assuntos da espiritualidade, da religião. Estão achando que estão fazendo conexões, sendo que as coisas não fazem... São pessoas melhores, né, Daniel? Muito sentido. São pessoas melhores, as religiosas, nesse sentido de querer ser melhor, evitar talvez esse inferno e ir buscar essa salvação através do céu. Através desses tantos mestres que vieram. Valeu! Caralho, bicho, que foi isso agora? Entrou, desintonizou. Desintonizaram, mano. Entrou o modo Biruleibe. Vamos lá? 1, 2, 3 e... E aí, meu caro? Meu nome é Nick, eu tenho 35 anos e estou aqui no debate para defender a minha fé, defender o nosso Deus, defender tudo aquilo que eu creio, o Evangelho. Você tá... Cara, isso não faz sentido. Olha só, a Bíblia conta que um dia um camarada chamado Gideão, se não me engano foi Gideão? Acho que foi Gideão. Deus falou com ele... Não foi Gideão, não, foi outro. Deus falou com ele assim, ó, vai lá, toca fogo no poste ídolo que a galera tá adorando, tal de Baal, toca fogo nesse negócio. Esse é o comando. Aí ele foi lá, tocou fogo, voltou pra casa correndo. Aí os caras foram na casa dele buscar ele. Falou assim, tamo sabendo que foi esse fulano aí que tocou fogo no poste ídolo, nós viemos torar ele. Cortar a cabeça dele. Aí, o pai dele falou assim, amigos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se esse Deus que vocês adoram, se Baal que vocês adoram aí, o Deus do poste ídolo, se ele é Deus mesmo, ele não vai conseguir se defender, não? Pagou na mente dos caras. Toda vez que eu vejo um cristão dizendo que eu estou defendendo Deus, moço, não faz sentido. Deus onipotente, a gente precisa de advogado. Meu amigo, meu advogado é o meu Senhor. Quem precisa de advogado é eu e você. Deus não precisa de advogado, não. Como é que você chama mesmo? Prazer, meu nome é Nick. Nick. Sou o marido da Tamis. Ah, sim. Tu é o quê? Prazer, meu nome é Nick. Nick. Sou o marido da Tamis. Ah, sim. Legal. A afirmativa foi se Deus é... Peraí. Você quer dizer, então... A Tamis é casada? Estamos todos em choque. Pô, tem toda uma lore aqui da Tamis, né, cara? Ó, cara, crossover, né? Por essa a gente não esperava, não. Ai, que delícia o verão. Caramba, bicho. Pô, que legal. Nós estamos conhecendo a Tamis, o marido da Tamis. Olha aí, ó. Calma, chefe. Já havíamos falado isso, tu cagou. Eu não tinha prestado atenção, não. É porque é diferente, né? Quando o cara fala. É bom porque o inferno existe, né? Uhum. Eu queria entender sobre o que é nepotismo no debate? Para você. Se é justo. Se é justo, né? O que você entende como justo? Legal, acho que essa é uma pergunta muito importante. Suponha, e aqui eu vou usar alguns exemplos, por exemplo, de autores como o Richard Schoenig, que você tem um professor que vai aplicar a prova numa turma de 30 alunos e ele arbitrariamente decide que 1/3 desses alunos aqui, 10 pessoas, independentemente se fizerem ou não a prova, ou independentemente do desempenho, eles vão tirar nota máxima. E 70% desses alunos vão acabar, no final das contas, tendo dificuldades, porque para passar de ano ou ter uma nota boa, eles vão ter que ralar, vão ter que estudar, enfim. Você acha que esse professor estaria sendo justo em seu critério para avaliar esses alunos? Ou você acha que ele estaria sendo meio injusto? Porque o ponto que autores como Richard Schoenig colocam é que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade para poder ganhar o ticket para o reino de Deus ou acabar sendo condenado a um sofrimento eterno ou a destruição, dependendo da perspectiva teológica que eu sei que varia. Então, eu não sei, por exemplo, o que você pensa de crianças ou bebês, né, que acabam não sobrevivendo, se eles vão para o céu, para o inferno, se vão para um limbo, alguma coisa assim, só para a gente começar a conversa. Assim, eu acho que eu não vi você respondendo ainda o que seria o justo, tá? Uhum. Mas pensando assim que justiça, né, para mim ela tem um valor moral e maior.
Então eu tenho uma referência para eu entender o que é justo, o que é amor. Eu preciso ter uma referência. Porque se eu não tiver uma referência de algo maior, parece que justiça é só uma opinião. Por quê? Mas justiça é uma opinião. A nossa referência de justiça são opiniões. A nossa geração, os 35 mais, 40, eu já tô nos 40, né? A nossa geração, por exemplo, foi uma geração em que muitos de nós apanhávamos em casa dos nossos pais. E apanhávamos por bobagem. Então, durante muitos anos, até a minha adolescência, a ideia de uma criança fazendo birra com os pais e não levando uma surra, pra mim, parecia injusto. Porque eu cresci com aquele referencial de justiça do tipo, criança vacilou, chinela nas costas, tá ligado? E eu tô usando chinela porque eu tô sendo ameno, porque na minha vizinhança e geração, chinela era o último recurso. Era galho de goiabeira, era cinto, tá, enfim, esse rolê todo. Inclusive, eu escutava de vários pais machistas de falar assim, eu não gosto de bater nos meus filhos, porque se eu bater, eu não tenho limites. Eu escutei isso de vários pais falando isso. Só que chegou um determinado momento que a gente começou a ouvir umas campanhas do tipo, você não precisa bater nos seus filhos. Não precisou. E aí a gente foi mudando o nosso referencial. Referencial tem a ver com o meio que a gente vive, cara. Porque um cara que foi criado num estado mais da miséria e outro que foi criado num outro estado da riqueza, eles têm pensamentos diferentes sobre justiça. Entendeu? Então, o que pode ser justo para você pode ser injusto para mim. Entendeu? Por quê? Porque daí começa a ter uma dicotomia na justiça. E fica muito estranho isso, porque... E é por isso que, como sociedade, o conceito de justiça em geral, pelo menos a justiça burocraticamente falando, ela precisa ser acordada. A gente estabelece marcos. Não, então vamos estabelecer que isso aqui é justo, isso aqui não é injusto. Regras, leis. Ao mesmo tempo que existem as regras não escritas da vida, que se associam muito para uma sociedade, para um pequeno grupo. Não tem novidade aí no papo, né? Por isso que eu tentei te ilustrar, só para tentar te definir melhor então. A ideia de que pessoas, por exemplo, um grupo de 30 alunos, teriam o mesmo interesse em mandar bem na prova e aquele agente ali, o professor, acaba aplicando critérios diferentes de forma que torna desigual. Então, elas não têm a mesma oportunidade. Existe um desequilíbrio na forma de tratar pessoas que têm interesses comuns. Aqui eu estou ilustrando um tipo de injustiça que eu vejo nesse esquema de salvação do cristianismo. É que eu não vejo Deus limitando a sua presença, né? Então, em Romanos 1, 19 e 20, vai falar que ele se revela pelas coisas naturais, pelas coisas criadas, não criadas, visíveis e invisíveis. Então, se você olha para a natureza, olha para o céu, olha para as coisas criadas, para o ser humano, você naturalmente já pensa, tem algum criador sobre isso. Não é natural que isso aconteça. Não. Você pensa a respeito de como o mundo é complexo. A ideia de um ser criador acontece porque nós somos influenciados, cara. A gente foi influenciado. Se não houvesse igreja, será que a gente pensaria há um ser maior? Inclusive, historicamente, vários outros seres humanos pensaram, será que isso é obra de um ser maior ou será que é fruto de evolução, acasos, coisas, teorias que depois eles chegaram a conclusões baseadas em muitos anos de estudo, tempo de estudo, de observação? Não, né, irmão? Agora, voltando ao tema, que seria se Deus é justo, por que vai para o inferno, né? Eu creio que assim, você acabou de falar no outro tema que seria ruim uma criança ser estuprada, uma criança ser morta por alguém, por um pai, por uma mãe. Então, o que está acontecendo ali na criação do inferno é Deus estabelecendo a sua justiça. A justiça sobre as coisas que foram colocadas contra a sua vontade, entendeu? Então, o inferno não é aquele negócio que eu penso, tipo, é o Satanás que está lá com o tridente lá, cutucando todo mundo. Mas estará, segundo a Bíblia. Né? Não é isso. É Deus estabelecendo a sua justiça. Quem criou o inferno? O próprio Senhor. O Senhor estabeleceu o inferno. Ele tem autoridade sobre aquilo. Ele que vai prender Satanás. Na escatologia, você vai estudar um pouco, você percebe que quem vai dominar sobre tudo, sobre todas as coisas, vai prender Satanás, é o próprio Senhor. Então, ele está sendo justo. Tanto de prender o mal, de condenar o mal e mostrar que as pessoas que foram más, elas agora vão sofrer aquilo que deveriam. E por que o mundo todo não conhece? O mundo todo... Mas aí, é porque, de novo, olha como a conversa é lerda, de certo modo, assim. Quando eu digo a conversa como um todo, tá? Porque, assim, isso é uma coisa que eu já pensei e não é possível que ninguém mais pensou. Eu sei que quando você pensa que na possibilidade de uma punição para alguém que cometeu crimes graves,
que a punição para essa pessoa possa existir no pós-vida e que essa punição seja sofrimento eterno, eu sei que todo mundo em algum momento pensa assim, foda-se, né? Sei lá, um cara que fez grandes maldades, cometeu crimes terríveis, se a punição dele vai ser inferno queimando eternamente, foda-se. Só que não é só isso que a Bíblia diz. A Bíblia coloca no mesmo balaio quem? Aqueles que não reconheceram a Deus como seu Senhor, a que não reconheceram Jesus como Salvador. O que a Bíblia diz é que o critério para ir para o inferno não é só maldade, é o não reconhecimento de Cristo como Salvador. Então pense numa pessoa, gente fina, gente boa, legal, que nunca matou ninguém. A Bíblia está dizendo que essa pessoa está passivo de ir para esse mesmo lugar do cara super malvado. E aí esse lugar não é só o lugar de morreu, acabou, é um lugar de morte, de sofrimento eterno com fogo. Nesse sentido, o nosso senso de justiça pensa, porra, que pai, hein? Tipo assim, não é só morrer, é sofrimento eterno porque simplesmente você não foi para a mesma igreja que A ou B foram. Você tá ligado? Nesse sentido, não há como eu não pensar assim. Não sei se isso é lá muito justo, não. Existe inclusive uma linha teológica que vai dizer que quando Deus criou como punição para a rebelião de Satanás o inferno, ele criou a jurisprudência, que é, o diabo poderia falar assim, ora, se eu fui desobediente, rebelde, né? Só rebelde. Se eu fui rebelde e a minha punição é inferno, as pessoas aí, tipo Adão e Eva e todo mundo que também está sendo rebelde, não deveria ir pro inferno também? E aí, portanto, pelo Xandão ter estabelecido a jurisprudência de que o castigo para a rebelião é o inferno, todo mundo tem que ir. Mas tá vendo como é um papo mais complexo? Tem a percepção de que... Eu até posso admitir, do ponto de vista que, ó, o juiz estabeleceu regras e elas são essas as regras. Agora, o que eu acho ingênuo é eu ter que defender o juiz que estabeleceu as regras. Entendeste? Uma possibilidade de conhecer. Xandão Se você ouvir histórias de missionários, por exemplo, tem lugares que eles chegam em tribos indígenas, aquela tribo toda já está evangelizada, porque de alguma forma eles tiveram um encontro com Cristo, entendeu? Mas a gente tem 70% da população. Que história é essa, irmão? Isso aí é novidade. O cara chegou numa tribo e o povo tava fazendo culto? Estranho, hein? População hoje não cristã. Então, a maior parte das pessoas, de acordo com pelo menos um tipo de perspectiva popular entre os cristãos, vai acabar indo para o inferno. Pior que tem mesmo, Chuco. Peraí. Então, Deus não dá as mesmas condições para que as pessoas o conheçam, se convertam ao cristianismo. A gente tem até mesmo variantes genéticas ou certas influências genéticas por trás da propensão da pessoa a se tornar mais ou menos religiosa. A gente tem, então, nessa perspectiva social, cultural, uma probabilidade grandíssima de que alguém que nasce na Turquia se torne muçulmana, por exemplo, ou na Índia se torne hinduísta. Então, não são as mesmas oportunidades. Logo, eu não vejo justiça nesse esquema de salvação preconizado pelo cristianismo. Porque você está estabelecendo a justiça de Deus dentro da sua própria justiça. O que seria justo para Deus, porque então? O que é justo para Deus, a nossa justiça ela é corrompida. Por quê? Porque, como eu falei para você, as criações, nossa, diferem pra gente o que é justo e injusto. Para você, de repente, disciplinar um filho é justo. Para mim seria injusto. Entendeu? Para você, de repente... Batendo, você diz. Disciplinar, seja pondo de castigo, de alguma forma. Para você seria justo e para mim injusto. E o que você faz quando seu filho faz mal a criação? Você fazer... dividir aquilo que você conquistou, de repente para você é justo. Para mim seria injusto, porque... Caraca! Ai, bicho. E pensar que o cristão do Cristo que multiplicou pães e peixes e dividiu, caraca, bicho. Eu conquistei, entendeu? Então, quando eu começo a me basear sobre a minha própria justiça para julgar Deus, não seria confiável. Porque para eu julgar Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ler a sua palavra e entender qual é a forma que ele funciona. E como isso acontece? Por meio de relacionamento. Como é que ele funciona? E como você quer julgar alguém que você nem tem relacionamento? O que acontece é que a luz... ela se faz presente. O problema é que algumas pessoas se negam a enxergar. Mas aí a gente volta naquele primeiro tema. Várias pessoas tentaram enxergar
essa luz, não ficaram fugindo da luz. Eu estive no cristianismo até meus 15 anos, eu dei o exemplo do Leandro Carnal também, que orou, que tentou encontrar algum tipo de resposta e teve uma secura espiritual. Tem pessoas que passam pelo cristianismo, não encontram respostas ali, e daqui a pouquinho encontram, por exemplo, no budismo, no taoísmo, no espiritismo. Porque eu percebo que a maioria das pessoas que procuram a igreja ou procuram Deus, ou é por barganha, ou buscando o próprio Deus que a sua própria consciência criou. Mas todos estão fazendo isso. Como é que é? Em todo lugar, o tempo todo tempo. É exatamente isso, irmão. E não é nem que as pessoas procuram Deus por barganha, simplesmente. Ainda que seja. Se eu estou procurando Deus porque eu tenho medo de ir pro inferno, não seria barganha? Pensa comigo. Mas beleza. Mas ainda que a gente pense num mundo ingênuo, onde eu estou procurando Deus só porque Deus é top. Quando eu chego nas igrejas, são elas que me direcionam para campanhas de fé para prosperidade, campanhas de fé para casamento. Se existe uma deturpação, são as igrejas que o fazem. E eu vou dar para vocês uma experiência que eu não esqueço disso nunca. Uma vez eu fui eu já era líder na igreja. O que é líder, tá, gente? É líder de célula, tá? Já pregava nessa época. E aí rolou uma campanha, um encontro com líderes, que era tipo uma renovação, tá ligado? Era tipo o nome, inclusive, era esse, reencontro. E aí, teve um momento de oração lá, quando começa a rolar esses momentos de oração gospel, sai umas doideiras, né? E aí, o pastor convidado pegou vinho, que ele supostamente ungiu, misturou com água, e aquilo simbolizaria a bênção de Deus sobre as pessoas. E ele começou a jogar vinho, esse líquido, né? Na galera, do modo, receba, tá ligado? Receba, não sei o que, receba. E aí, nesse receba pra lá, receba pra cá, começou o papo do receba a unção do leão. Ouça a unção do leão, ouça a voz do leão. E aí, a galera começou o famoso cai-cai, né? A galera do cai-cai. Eu nunca fui a pessoa de cair, né? Eu sempre ficava, não sei. Começou a galera do cai-cai. E aí, do nada, grande parte dessas pessoas que começaram a cair, começaram a caminhar de 4. Receba a unção do leão. As pessoas estavam mimetizando um leão, deu o rugido do leão, essa coisa toda. Eu lembro que isso era tipo 3 da tarde, galera. Eu lembro que eu saí, me afastei um pouco do pátio, onde tava todo mundo nessa vibe loucura. Eu fui para um canto e eu fiz a seguinte oração. E eu não tenho vergonha de falar isso não, gente. Eu falei assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu estou achando isso aqui uma grandíssima loucura, mas sinceramente eu estou aqui. Leve isso em consideração, porque eu estou achando isso aqui bizarro. E essas bizarrices existem, gente, no mundo evangélico, você sabe que existe. Pô, você que já foi numa igreja evangélica nesses eventos, quantas vezes você não percebeu que o cara que tava orando por você, pra que você caísse, ele queria te derrubar, cara? Ele te empurrou, ele usou o lance do labirinto pra te derrubar, pô. Tô maluco? A gente sabe que isso acontece, cara. Pô, a minha igreja na época já recebeu desses pastores que supostamente curam pessoas, fizeram um culto onde supostamente curou pessoas e que semanas depois, em conversas vazadas, o que se descobriu foi que esse cara deu um puta golpe econômico na igreja, a igreja ficou pistola com o cara, mas ela não abriu isso pra roda. Por quê? Porque isso desvalorizaria o rolê da igreja? Talvez, tá ligado? Então assim, isso é triste, irmão. Então, como eu posso ser um cristão verdadeiro se eu ajo, ou pelo menos converso, como se isso não acontecesse? Não tem como ser honesto assim, cara. Então, buscando um Deus dentro das suas próprias expectativas, não o Deus que se revelou na palavra. Então as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Quantas pessoas são manipuladas? Cara, eu trabalhava num ambiente em que o cara que morava no andar de cima, que era uma casa super grande, ele era um grande empreiteiro, é o grande responsável por uma obra aqui. E uma vez, por acaso, eu fui na mesma igreja desse cara, que era uma igrejinha dessas evangélicas bem de bairro, pequenininha. A esposa do cara era basicamente só uma mulher do lar, assim. E eu lembro que quando esse cara chegou no culto, o pastor que tava... Esses pastores do tipo, eis que te digo, Deus tem uma palavra pra você. Na hora que esse cara chegou, esse pastor e todas as irmãs do círculo de oração só tinha palavra pra esse cara. E todas as palavras eram, Deus tá dizendo que você foi escolhido, piripro. Eu cansei de ver mensagens de Deus só pra gente rica, porra. Pra gente classe média alta. Nunca tinha essas mensagens pra gente normal, pô. Tal qual a Bíblia diz. É só pro cara rico, pô. Não tem como eu não olhar pra isso e pensar... Os pastores hoje em dia.
Muitas, entendeu? E eu Esse não é um acho isso problema certo. sério. É um problema Por quê? sério. Porque o brasileiro e a maioria das pessoas não tem o costume de ler, de ter leitura. E a leitura da palavra te mostra realmente quem é esse Deus, quem é esse... Não, mas aí não é só leitura, desculpa te falar. É leitura e interpretação. E isso passa pela interpretação natural, inclusive pela espiritual. A Bíblia chega a falar que a Bíblia é como uma espada de dois gumes, que serve tanto para poder laicar. E muito pastor não tem isso. Não tem mesmo. Sabe? E não tem, inclusive, por falta da educação formal. essa justiça de Deus. Você já pensou que muitas pessoas podem se afastar do cristianismo ao refletir sobre isso? Que, por exemplo, homossexuais vão para o inferno? É muito triste isso. Então, a palavra fala que até pastores vão para o inferno. Que muitos fizeram milagres, fizeram coisas em meu nome, e mesmo assim aparta-te de mim. Não é uma exclusividade do homossexual, é uma exclusividade daquele que não serviu com o coração íntegro ao Senhor. Mas a propaganda é contra o homossexual. Tá? Desculpa falar, mas de novo, a igreja faz grande propaganda contra homossexuais e coisas do tipo. Contra ladrão é muito pouco, contra adúlteros é muito pouco, contra pastores que cometem desvios aí é muito pouco. Isso é verdade. Aquele que não recebeu Jesus como um verdadeiro salvador de sua vida. Então não tem a ver só o homossexual, tem a ver com aquele que não reconhece realmente em seu coração Jesus como seu salvador e tem ele como seu Senhor de sua vida. As pessoas vivem hoje sendo os próprios senhores de sua vida, não dependente da palavra e seguindo os caminhos que Deus propôs para a vida delas. Como você ia se sentir se você tivesse um filho com a Tamis. Temos 3. Com a Tamis, vamos supor, cenário ruim, mas só suposição. E aí você tem um novo filho e vocês se divorciam e esse filho acaba sendo criado por uma família, vamos supor uma coisa bem assim, de uma outra religião, de forma que ele se converte para aquela outra religião, porque ela arruma outro marido lá na frente que é hinduísta, por exemplo, Sim. e ele acaba se convertendo. Você acha que... Como é que você ficaria com isso, cara? E 70% da humanidade. Sim. É muita gente. Cara, eu creio que Deus... Tenta imaginar que se fosse com você, sabe, com um filho seu. Eu creio que Deus é soberano e ele não perdeu o controle da história. Então, no tempo oportuno... E no... Ou seja, o que você está dizendo que é o que deveria dizer é, bicho, não sei. Ou não me importo. No momento certo, Deus vai se revelar a esse coração se for da vontade dele. Por quê? Que justiça tem eu para querer o olhar de Deus? Por que a gente quer tanto amor e ser salvo por Deus? A gente quer tanto. A gente quer tanto o amor e a gente quer tanto ser salvo por Deus. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é uma bobagem, cara. Eu acho que é uma imaturidade. Eu acho que as pessoas querem ser amadas, sim. E elas encontram na pregação do amor de Deus um amor que, segundo o que todo mundo prega, é um amor que não vai julgá-la. As pessoas estão cada vez mais abandonadas, porque as pessoas têm famílias quebradas, as pessoas são abusadas, seja nos relacionamentos ou no ambiente de trabalho. A igreja acaba sendo o ambiente, e a religião, o ambiente onde ela encontra algum conforto, que inclusive é um conforto que ela busca em si mesma, entre aspas, em sua espiritualidade, porque... quem deveria se importar da igreja muitas vezes não se importa com os problemas dela. A mensagem muitas vezes que se prega é uma mensagem genérica nos altares hoje no Brasil. É um monte de mensagem coach. Pouco se vê, infelizmente, de pastores que realmente se importam com a vida das pessoas. Tal qual Jesus ensinou, né? Ser amigo, andar com as pessoas, piriri pororó. Então, você pode ver que muitas das pessoas que estão defendendo muitas vezes a religião e o cristianismo são pessoas que encontraram um conforto não dito. Porque o ambiente que ela está dizendo coisas que inclusive machucam ela, mas ela encontra o conforto da comunidade, de coisas do tipo. Eu acho que falta, é foda, né? Falta essa peneira do entender até onde isso aqui é a igreja e aonde isso aqui é a minha própria experiência. Enfim, é cruel, tá ligado? Aí no fim das contas acaba ficando um grande lavar de mãos. Pô, gente, quantas vezes eu escutei pastor lavando mão? Eu vou dar até exemplo de lavagem de mão que pastor faz. Tinha um irmão que cuidava da mesa de som. Esse irmão era um trabalhador como qualquer um de nós, eu e você, e às vezes rolava um culto durante a semana, porque a igreja resolveu meter culto à torta e direito. Aquele irmão que deveria chegar um pouco antes das 7h30, que era quando o culto começava para poder organizar o som, às vezes não conseguia, porque ele saía mais tarde do trabalho porque teve algum problema, alguma coisa em casa, e ele acabava chegando atrasado. O pastor começou a criticar o cara no microfone. Não tá chegando cedo. Aí o cara, pô, mas eu não consegui. E no microfone o pastor falar, irmão, se você não pode chegar cedo para cuidar das coisas de Deus, você tá sendo relapso. E o cara, caramba, não era isso. E o pastor dobra a aposta. Ah, se você não quiser cuidar, Deus arruma outro que cuide. Na carteirada, na maldade. Passa o tempo, o cara fica magoado, o cara desiste. Porque ele é um ser humano, ele larga a mão de mexer. O cara era um cara super capacitado, profissional naquilo, sim.
o cara sai, quem é que fica cuidando daquilo? Uma criança qualquer, um garoto. Faz igual? Claro que não. Mas o cara não abandonou porque ele era relapso, ele abandonou porque ele foi constrangido na frente de todo mundo. Pra um trabalho voluntário, cara. E aquele pastor que fez isso ainda acha que tá com razão. Ah, porque Deus levantou outro. Levantou mesmo, cara. Levantou igual, levantou com talento. E você fez o quê? Pô, foi só otário, cara. E aí, como o ambiente de igreja é um ambiente assim, ó, onde nada é questionado, se você questiona, mas esse plano de Deus, eu não tenho o que fazer, não tá nas minhas mãos. Você serve pra quê, meu irmão? Gente, se o meu propósito for servir a um Deus que amarra as minhas mãos, onde tudo que eu posso ser é apenas um megafone de vontades e desejos, que as pessoas têm que se virar pra cumprir, eu sirvo do quê, meu amigo? Que triste. E, de novo, não é esse o evangelho que Jesus pregou, muito pelo contrário, Jesus colocava a mão na massa, colocava a mão no cuspe, tá ligado? Curava as pessoas, se envolvia minimamente na vida das pessoas. De novo, pra mim esse discurso, Deus vai dar um jeito, é um discurso de quem muitas vezes não quer se envolver. Porque eu falo de mim, quando eu fui crente, eu fui muito crente. E muitas vezes tinha situações que eu não tinha solução, e eu orava e falava assim, Deus, que na hora me ocorra alguma iluminação para que eu diga algo que seja favorável, pelo menos. Porque pelos olhos carnais, eu não vejo solução. E aí, eventualmente, rolava alguma coisa, alguma divina inspiração que ajudava. Mas, mano, é isso que falta. Falta humildade nas pessoas. É essa sanha de defender Deus. Eu preciso defender Deus. Eu preciso defender Deus. Não preciso não, cara. Mas é isso. Se inscreva nesse canal. Falamos pra caramba. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau. Obrigado.